Olá, olá! Sejam bem-vindos a mais um podcast Live College em parceria com o Time Out Brasil. Eu sou o Rodrigo Lazzarini e tenho na minha companhia Leonardo Sasso, do perfil do College Basketball, e Ítalo Vieira. Sasso, bem-vindo mais uma vez. Gostou da nova música de introdução do programa? Muito legal, né, Rodrigo? Agora é pra gente mudar um pouquinho, né? Trazer aqueles gritos dos narradores ali, ela é bem legal. Perfeito. E mais um podcast que agora tá, esse final de semana vai ser lindo. Muitos jogos legais pra se acompanhar. A gente vai ter que fazer um podcast até um pouco mais reduzido, falar menos coisa de cada jogo, porque são muitos jogos. Jogos interessantes. Ítalo, sentimos sua falta no último podcast, bem-vindo de novo. Prazer novamente estar com vocês. Eu percebi que vocês estavam sentindo a minha falta, né? O que é o podcast sem mim, não é verdade? É, lógico. Sasso, tamo aí, Sasso. pra falar um pouco mais desses jogos. Sasso chorou de saudade. Bom, vamos começar então da onde a gente parou, né? Vamos começar a falar de quarta-feira, no dia 7. Tivemos o torneio de Pearl Harbor, né? Que a gente sabe que foi comemorado, né? Há 75 anos da guerra e tudo, da bomba do Japão. Tiveram 4 times jogando, uma grande... A gente pode até chamar de surpresa, talvez, a derrota de Califórnia para Seton Hall, né? 60-57. Ítalo, você acha que Califórnia decepcionou um pouquinho? Seton Hall tá muito forte, né? Vem nesse embalo do final da Big East da temporada passada. Foi um jogo muito físico, né? Eu assisti um pouquinho desse jogo, no finalzinho do jogo, consegui acompanhar um pouco. Dava pra notar que era um jogo bem físico. O Ivan Rabb teve bastante dificuldade, né, contra o garrafão de Seton Hall. Seton Hall é uma universidade da Big East, ela é acostumada a jogar jogos contra universidades mais fortes. Então ela não sentiu nem um pouquinho o impacto de jogar contra a Califórnia, né? E conseguiu vencer o jogo por apenas 3 pontos, mas o placar no final não traduziu muito bem. Foi o jogo que o Seton Hall dominou, de certa forma, o jogo desde o início do jogo, na frente do placar. E o Ivan Rabb, né, como eu falei, ele jogou muito bem, não jogou muito bem, né, ele deu uma presença ali dentro do garrafão, mas ele teve um desempenho de pontuação bem abaixo do que ele está acostumado, ele fez apenas 8 pontos. O calouro, né, o armador Charlie Moore, fez 12 pontos, deu apenas 3 assistências, também não teve um desempenho muito bom. E isso contribuiu muito para que Califórnia não conseguisse vencer Seton Hall. Surpresa boa para quem gosta de assistir jogos de Califórnia foi a presença mais ativa, né, de Jabari Burke, que tinha um hype muito grande quando veio para a universidade, quando ainda era calouro, jogava muito bem no high school. Mas até hoje no college não conseguiu desenvolver muito bem, não conseguiu mostrar que veio. Mas teve um bom desempenho vindo do banco, 22 pontos por jogo. Então esse jogo aí foi um jogo bem interessante. Seton Hall é uma universidade muito boa, tá bem ali colocada a Big East, vai dar trabalho. Muito bem. Bom, esse foi uma das semifinais, né? Então o Seton Hall vai jogar a final hoje contra Princeton, né? Que venceu o Havaí por 75-62. Sasso, surpresa nenhuma, né? O time de Havaí bem limitado. Bem limitado porque perdeu muita gente daquele time que tinha eliminado a Califórnia, né, no último March Madness na temporada passada. Até foi pra NBA, o Stefan Jankovic jogou a Liga de Verão no Miami Heat, que eu ia ter alguns jogos dele. E perdeu alguns por transferências, porque a bolsa de estudos dele ia só até o final da temporada passada. Então o time teve que se renovar. Tem muito tempo de quadra pro Dramé, que é um sueco. Um sueco negro, né? É meio estranho isso, mas ele é filho de americanos, né? Então, ele é um principal jogador da equipe. Foi muito mal nessa partida. Jogou só 17 minutos. 1 de 8 nos arremessos de quadra. Quem fez a pontuação da equipe foi o Noah Allen, mas tudo insuficiente, né? Tanto que o primeiro tempo terminou para Princeton, o time da Ivy League, 43-23, né? Então venceu o jogo no primeiro tempo com uma boa atuação do Stephen Cook, que é gatilho de fora, né? 5 de 7 nos arremessos de 3 pontos nesse jogo. E do principal jogador da equipe, né? Henry Caruso, fez 12 pontos na partida. Ele que não vem tendo médias muito boas nessa temporada, comparado com a temporada passada, né? Que ele foi um dos melhores jogadores da Ivy League. E esse ano ele tá bem mal em Princeton, que é a favorita na Ivy League nessa temporada. Exatamente. Bom, então a gente vai depois acompanhar, né? A final então ficou entre Seton Hall e Princeton. Bom, passando então para outro jogo na quarta-feira, né? O jogo que a gente até citou, só chamou a atenção. Valparaíso enfrentou Kentucky, né, na Rupp Arena, e os Wildcats passaram sem maiores dificuldades por 87-63. Kentucky sólida, né, veio de novo todos os titulares, apenas o Wayne Gabriel ali que não conseguiu pontuar muito, mas ajudou pegando 6 rebotes. Mas de novo,
Ben Adebayo, Malik Monk, Isaiah Briscoe e o Derek Williams vindo do banco contribuíram com mais de 10 pontos. Então, a gente fala de Kentucky e fala do conjunto, né? Esse time de Kentucky está bem redondinho também. Destaque positivo por Malik Monk, com certeza. Meteu só uma bola, né, de 3, mas teve um aproveitamento ali de 48% nos arremessos. Contribuiu com assistência, pegou rebote. O volume de jogo dele está aumentando, né? A gente sabe que Isaiah Briscoe também chama a responsabilidade no time, mas um fator que me intrigou na hora que eu estava assistindo esse jogo foi o Dominic Hawkins. Eu não sei, o John Calipari não tem uma paciência com ele, e tirando o De'Aaron Fox e o Ben Adebayo, que jogaram 29 minutos, o Dominic Hawkins jogou 26 minutos. Ele só fez 6 pontos, né? Ele meteu 2 bolas. Arrastou o resto do jogo, mas ele ficou em quadra por 26 minutos. Vocês têm alguma coisa a adicionar sobre Kentucky? Vocês acham que aquela derrota para a UCLA serviu para a motivação do time? Com certeza. Você viu porque tu tem uma derrota dentro de casa que não é comum para a equipe de Kentucky sob o comando do John Calipari. Tu vem com tudo para as próximas partidas, né? Até enfrentando um time que é considerado um dos melhores de pequenas conferências, que é Valparaíso. E passou o carro, né? Com muita tranquilidade. Alec Peters jogou bem, né? É o principal jogador de Valparaíso, né? Disparadamente. Fez 23 pontos no jogo. Foi o que eu falei, né, no podcast também. Ele ia fazer aqueles pontos dele. Até achei que ele ia forçar mais, mas não forçou tanto. Foi 9 de 20 nos arremessos só. Quase 50%. Um aproveitamento até bom. E ele não é tanto um jogador de forçar arremesso. Achei que ele ia forçar nesse jogo por se tratar de querer aparecer em rede nacional e tal. Mas acabou não forçando muito e fazendo seus 23 pontos. A média dele que é 25, 26. Bem próximo. Mas joga praticamente sozinho, né? O Valparaíso tem dificuldade para apoio com o Peters, né? Mas ele, praticamente sozinho em todos os jogos, consegue levar esse time a boas vitórias. Muito bem. Vitor, você quer adicionar alguma coisa sobre Kentucky? Ou você tá com raiva ainda? não tem raiva não. Aliás, até porque o UCLA, aquele jogo contra o UCLA, Kentucky eles jogaram muito bem, né? Eles perderam porque o UCLA jogou melhor, né? Sim. A verdade é bem essa. Jogou melhor, mas eles jogaram bem. E o grande detalhe de Kentucky é o garrafão, né, cara? Eu tava notando que no jogo contra o UCLA, a dupla lá, o Welsh mais o Leaf, juntos fizeram mais de 30 pontos dentro do garrafão. Então isso aí fez uma diferença danada. E eu acho que isso aí, aquele jogo serviu muito bem pra Kentucky saber, nós somos bons, mas nós temos que jogar como nós somos, né? Então, e melhorar a minha opinião é que Kentucky ela se fortaleceu com a derrota, né? Exatamente. A minha opinião é essa. E eles são candidatos a título no torneio da NCAA, cara. Não tenho dúvidas disso. Com certeza, com vários prospectos para a NBA. Um outro jogo que a gente pode passar também rapidamente, foi até equilibrado. North Carolina venceu Davidson por 83-74. Sasso, fala sobre esse jogo também. Foi um jogo interessante porque North Carolina jogou sem seu principal jogador, né, Joe Barry II, o armador da equipe. Tá com uma lesão no tornozelo, até a gente falou no podcast que ele não jogaria essa partida. E quem carregou o time de North Carolina, como esperado, né, Josh Jackson, que pra mim é o segundo principal jogador dessa equipe de North Carolina, teve 27 pontos e 8 rebotes. Um jogo com uma característica diferente dele, né? Ele teve 7 bolas de 3 pontos. O Justin Jackson não é comum ele fazer tantas bolas de fora, né? Um jogador que tem um porte físico muito interessante, uma envergadura muito interessante e gosta muito de filtrações, floaters. E ele teve um desempenho muito bom de fora, dos arremessos de fora. E de Davidson a gente pode citar ele, né? Que você sabe que eu amo. Jack Gibbs, o mini Steph Curry, favorito. Teve 30 pontos no jogo, 9 de 20 nos arremessos também, assim como o Alec Peters, então não tem como não amar. E 5 de 10 na bola de 3 pontos. Ele, que a principal característica dele é esse arremesso de fora. E liderou a equipe de Davidson junto com o Peyton Aldridge. São os dois melhores jogadores do time, né? O Peyton Aldridge teve 22 pontos. O Peyton Aldridge é um jogador, um ala pivô que tá toda hora arremessando de fora, né? A característica dele é essa de espaçar a quadra. Mas o problema de Davidson, e isso foi bem importante nesse confronto, foi o garrafão, né? Davidson tem problemas contra times que tem um garrafão muito alto e sofreu com o Kenneth Meeks e com o Isaiah Hicks, né? Embora o Isaiah Hicks tenha sofrido problema com faltas nessa partida. Teve 43 rebotes contra 33 de Davidson, sendo 14 rebotes ofensivos de North Carolina. Isso fez diferença num segundo tempo que foi muito equilibrado, com o Davidson chegando próximo do marcador, mas o primeiro tempo de North Carolina foi melhor e isso deu a vitória à equipe dos Tar Heels. Mas precisa se preocupar, não é Davidson tem uma campanha bem irregular e North Carolina teve problemas, então
desde aquela derrota contra a Indiana, a North Carolina não tem achado muito seu ritmo. Vamos ver como é que vai se dar agora nesses últimos jogos não conferenciais, antes da ACC começar. Muito bem, nossa, respira agora, toma água, vai. Sucesso, né, cara? Bom, Ítalo, vamos falar agora de Colorado e Xavier, né? Aqui a gente pode falar que rolou um upset, né? Xavier tinha sofrido a sua primeira derrota, sofreu a segunda derrota fora de casa, né? Então começa 0-2 jogando fora de seus bandos em Cincinnati. Perdeu de Colorado por 68-66, foi um jogo bem equilibrado. A gente pode destacar negativamente de novo o Lucas Sear zerando pelo time de Colorado, né? Xavier, JP Macura jogou muitos minutos, fez poucos pontos, produziu pouco. Ô Ítalo, eu acho que esse time de Xavier, a rotação deles está muito restrita, assim, tem poucos jogadores na rotação, tá? E quando um não joga bem, que nem você pega o Trevor Bluiett fez 27 pontos, o Sumner fez 10, só que o JP McCrew foi lá e fez 8 e não contribuiu. Então, assim, o Gaston fez um duplo-duplo, pegou 11 rebotes, fez 14 pontos. Só que o time de Colorado, num conjunto, né, todos os titulares ali jogando muito bem. E o que você pode me falar desse jogo? Você achou que faltou mesmo o Macura um pouquinho? Faltou, né? Faltou um dos três mosqueteiros, né? Os jornais de Cincinnati chamam o time dos três mosqueteiros, né? Porque o apelido do time é os Musketeers, né? Uhum. Então, o que acontece? Esse time de Colorado, ele é muito bom defensivamente, né? E quem assistiu o jogo, ouviu ver os highlights do jogo, vai observar que o time de Colorado, ele é um time que força muita defesa. Eles não forçam turnovers, eles defendem muito bem. Muitos times estouram o cronômetro, de tanto que eles ficam, passa a bola pra lá, passa a bola pra cá, e o time de Colorado sempre tá no homem com a bola, defendendo. Então isso aí fez muita diferença. E o Macura, ele sumiu do jogo em determinado momento, ele não armava, não passava a bola, arremessava, errava. E isso aí fez com que o time de Xavier se desestabilizasse, né? Complicou muito a situação da Universidade de Xavier. E tem uma coisa, né, Ítalo, até pra adicionar uma coisinha no teu comentário, que a gente vem falando sempre que a falta que o Miles Davis faz, né? Que é um jogador que poderia dar esse ajuste na rotação da equipe. Ele ainda tá suspenso, né? Quando voltar, eu acho que vai ajudar muito o time, né? Porque eu acredito que ele deva voltar ainda no torneio conferencial. Mas é isso aí mesmo, Rodrigo, que você falou. O time faltou Macura armando o jogo. O Macura, ele não é o armador clássico do time, mas ele joga nessa posição, né? Quando ele tem que armar, ele arma bem. Exatamente. Sasso, a gente pode falar desse confronto, né? A gente vê então foi esse upset de Xavier. Outro jogo também que foi na madrugada, né? Às 2 horas da manhã, Gonzaga passou por cima de Washington. Nigel William Goss, que homem, né? Jogando contra a sua ex-equipe, marcando 23 pontos, pegando 5 rebotes, dando 5 assistências. É um jogador que eu gostaria muito de ver no draft, viu, Sasso? Pra te falar a verdade, eu gosto muito do Nigel William Goss, mas não só ele, mas como o Karnowski, que jogou muito bem também. Esse time de Gonzaga tá redondinho, né? E pelo lado de Washington, a gente não poderia falar, lógico, de Markelle Fultz, né? 37 minutos em quadro, 25 pontos e 10 rebotes. O que tá faltando pra esse time de Washington, Sasso? Companheiros, né? Companheiros pro Markelle Fultz. O cara joga praticamente sozinho, né? E tem muita coisa. Primeiro que é um time muito jovem, né? Crisp é sophomore, o Noah Dickerson é sophomore, o Taibu é sophomore. Sim. Então esse grupo de apoio do Fultz, que deveria ser tudo formado de seniors, jogadores experientes, que pudessem falar ali com o guri na hora pra melhorar o seu desempenho. Não, é todo jogador jovem também como ele. Então o Fultz se destaca por causa da qualidade dele, que é imenso, né? O cara joga muita bola. Sim. E ele tá tendo um volume de jogo imenso, né? Ele tem um calor no college, ter 26 chutes no jogo, isso é raríssimo. E ele teve, né, 25 pontos, 10 rebotes, como tu falou, um número bem impressionante. Volume de jogo dele tá muito grande, né? E é isso, como eu falei, a falta de companhia pra ele tá sendo muito sentida, né? E um dado que me pega assim muito, muito grande é a segunda vez que a gente pode ter um número 1 do draft que não vai pro March Madness, né? Ano passado o Ben Simmons com o LSU não foi, não chegou nem aí pra NIT, porque a LSU não queria participar de nenhum torneio. E esse ano o Washington, se continuar desse jeito, tá 4-4 no começo dessa temporada,
E nos jogos contra equipes teoricamente melhores, Gonzaga muito melhor, mas TCU, que não é uma universidade muito conhecida no basquete, perdeu 2 vezes e tomando um vareio em ambos os jogos, né? E nesse jogo contra Gonzaga, se Gonzaga não tivesse diminuído a sua intensidade, porque o primeiro tempo terminou 47-22, poderia ser um placar até muito maior do que foi, né? Do que esses 27 pontos. E falando sobre Gonzaga, é um time muito organizado. É incrível ver a organização dessa equipe de Gonzaga, que continua tem, né, um perímetro... 9-0. Um perímetro muito interessante. Josh Perkins, Nigel Williams-Goss, que é o cara que tu é apaixonado. Jordan Matthews, ex-Califórnia. No garrafão com o Karnowski, Jonathan Williams, ex-Missouri. E no banco, Zach Collins e o Kim Tilly, 2 freshmen, o Tilly francês. Vem do banco com uma intensidade muito grande para substituir tanto o polonês quanto o ex-jogador de Missouri. E o Melson, que era um titular até a temporada passada, vem do banco muito bem também para esse time de Gonzaga, que agora não tem nenhum lituano, mas tem francês e polonês, né? Uma equipe que sempre tem alguns jogadores de estrangeiros na equipe. Com certeza. Bom, acabamos, né, a revisão, recap aí dos jogos que foram nessa última semana, nesses últimos dias. E agora a gente passa por uma previsão do que vai acontecer neste final de semana com, como você já disse, jogos muito interessantes. Vamos começar por Missouri e Arizona. Jogam às 3 da tarde no sábado. Arizona tentando voltar, né, depois da derrota que teve para Gonzaga, vai enfrentar Missouri. Ítalo, você acha que consegue passar fácil? É difícil falar, né? Porque a Arizona tá desfalcada do Alonzo Trier, tá jogando mal os jogos. Perdeu para esse time de Gonzaga que o Sasso acabou de falar, perdeu para Butler também, né? Que a gente falou agora há pouco. Então o time de Arizona, teoricamente, é favoritíssimo aqui para ganhar o jogo, mas tudo pode acontecer porque a Universidade de Missouri joga na SEC, né? E a SEC é uma universidade, é uma conferência forte. E, bom, tudo pode acontecer, mas teoricamente a Arizona entra como favorito no jogo. Muito bem. Bom, você citou Butler, né? Vou até voltar um pouquinho. Butler perdeu para Indiana State ontem, na quarta-feira, desculpa. E ontem, né, na quarta-feira, foi aniversário de Larry Bird. Então, a Indiana State dando esse presente, um enorme upset, né? Os alunos invadiram a quadra e tudo. Tem vídeo lá no nosso Twitter do Live College. Mas um baita upset para Butler. Sasso, é um jogo de 2 times ranqueados agora no sábado, né? Número 23, Notre Dame enfrenta Villanova. Notre Dame que está numa crescente aí, né? VJ Biden jogando muito também. Você acha que pode cair a invencibilidade de Villanova ou ainda não? É difícil falar que a invencibilidade de Villanova vai cair porque parece que eles vão perder o jogo e não perdem, né? Isso é incrível desse time de Villanova. E pra mim, até analisando todos os jogos que a gente separou aqui pro podcast, na minha opinião é o principal jogo da rodada. Não sei se vocês concordam comigo, mas na minha opinião é o melhor jogo da rodada. E Notre Dame vai ter que apostar muito no quarteto, né? Que tem Bonzi Colson, que tem jogado muito bem nessa temporada, VJ Beaton, que é o melhor jogador da equipe, Matt Farrell, que vem jogando muito bem, batendo todos os recordes pessoais dele nessa temporada, que tá tendo mais espaço, mais tempo de quadra depois da saída do Demetrius Jackson pra NBA, e o Vasturia, né, que é um gatilho de fora. Então, Notre Dame vai precisar desse desempenho muito bom desses 4 jogadores, não é só somente 2 desses, tem todos jogarem muito bem, e ter uma noite ruim de Villanova, né, que dificilmente acontece, né, mesmo sem o Phil Booth que tá machucado. Villanova tem jogado muito bem. E 2 jogadores vêm me surpreendendo muito. O Brunson, que na temporada passada já teve algum destaque, mas um pouco menos. E nessa temporada vem jogando muito bem. Ele fez o career high dele no último jogo agora contra a La Salle. Fez 26 pontos. Conduzindo a equipe com muita tranquilidade. Ele que foi o McDonald's All-American, um jogador muito interessante. E o sophomore Michael Breeds, né, que era reserva até a temporada passada. É um jogador, na minha opinião, mais atlético desse time de Villanova. Ele faz tudo, defende muito bem, no ataque tem várias infiltrações muito interessantes, e Villanova é um time com um QI de jogo muito interessante. No final de jogo da La Salle, a equipe de La Salle pressionou a quadra inteira, dificultando a saída de bola. O Jenkins demorava para pegar a bola para fazer a reposição, e o Josh Hart corria lá pro fim da quadra
de LaSalle, e o Jenkins já pegava a bola e lançava em longa distância para facilidade dos pontos de Vila Nova. Então é um time que tem muita inteligência. Eu acredito que dê Vila Nova, mas nunca se sabe, né? Quem sabe Notre Dame não consegue, essa é uma grande vitória para ACC. Com certeza. Bom, próximo jogo, Ítalo, que nós vamos falar, número 17, o Wisconsin enfrenta Marquette. Acho que o Wisconsin aqui vence com uma certa facilidade até, mas, né, sempre também é difícil. Sempre é difícil, né? É um clássico, né, de Wisconsin, do estado do Wisconsin. As duas universidades são de lá. Ambas são de conferências distintas, né, mas costumam fazer sempre aquele jogo de estadual, aquele clássico estadual. O jogo, inclusive, vai ser na arena do Milwaukee Bucks, como você falou comigo em off. Então, quer dizer, é um jogo interessante. O Wisconsin entra como favorito, claro, né? Tem ranqueado, número 17. Vem de bons jogos, né? Seguidamente, vencendo times, inclusive ranqueados. Só perdeu 2 jogos para 2 universidades que são bem fortes, né? Perdeu para North Carolina e para Creighton, né? São duas universidades mais fortes um pouco. Ganharam de Syracuse. Então, é um time bem forte que a gente já falou várias vezes aqui. Entra como favorito. Marquette tem 7 vitórias, 2 derrotas. E as 2 derrotas foram para times mais fortes, né, do seu calendário até agora. Perderam para Michigan e para Pittsburgh. É um jogo que a gente pode dizer que o Wisconsin tem tudo para vencer. Muito bom. Fácil. Kansas e Nebraska, 6h15 da tarde no sábado. Kansas passa o trator em Nebraska, né? Passa. Eu não tenho dúvidas, né? Kansas está num momento muito legal, muito incrível mesmo. Como que fala o número de vitória do Bill Self, agora que ele tem 600 vitórias na carreira? Como que fala esse número? Aí tu me pegou, cara. Aí tu me pegou. Então tá bom, pode continuar. Fala pra nós então. Depois eu falo, pode falar. Kansas vai estar com aquele trio, né? Josh Jackson, Frank Mason e Devontae Graham brilhando, jogando muito bem. O Frank Mason fez 30 pontos no último jogo contra o MKC, uma universidade bem fraca. Kansas passando o trator em todas as equipes adversárias. Nebraska não deve ser diferente. Nebraska até vem surpreendendo na temporada, na minha opinião. Ty Webster, o Glenn Watson Jr. jogando bem. Uma equipe que nas últimas temporadas sempre teve problemas, muitas derrotas. Dividido com o Rutgers, do querido Corey Sanders, o posto de pior time da Big Ten. Então Kansas não deve ter nenhuma dificuldade para bater Nebraska. Muito bem. Ítalo, vou chamar a atenção agora para um jogo às 7 da noite. O Wichita State encara Oklahoma. A gente até falou no último podcast que você não estava, eu estava falando com o Sasso que Oklahoma teve uma derrota de 20 pontos no último jogo. Estão sentindo muita falta, né, do Buddy Hill, do Isaiah Cousins, do Ryan Spangler, todo aquele time forte de seniors que tinha ali o time de Oklahoma. É um time novo, né, bem jovem. Tem 2 freshmen que estão entrando muito durante os jogos. Um inclusive é titular, que é o Doliro. Eu fiz um preview no início da temporada e eu até coloquei o Cameron McGusty como aquele que fosse ser mais usado na posição do Buddy Hield. Engraçado que o técnico da Universidade de Oklahoma não estava fazendo isso, ele está usando o outro, o Doliro, né, como o substituto do Buddy Hield. Eu não acho que nenhum dos dois estejam prontos ainda para ser titular nessa equipe. Tanto um como o outro não tem 10 pontos de média durante os jogos, então toda a carga de pontuar do time fica sobre o armador, né, o baixinho Jordan Woodard. E isso aí tem sobrecarregado muito o time de Oklahoma. Quando eles enfrentam um time mais forte, eles sofrem demais, porque se você sobrecarrega um jogador, é claro que a marcação do outro time vai ser dobrada nele, né? E o time de Wichita State é um daqueles times de conferências pequenas que, assim como o Valparaíso, tem tudo para surpreender e podem aprontar grandes upsets, né? Eu considero o time de Wichita State um dos melhores dessas pequenas conferências. Do time de Wichita State a gente pode destacar o McDuffie e o Willis Jr., né? Os dois juntos têm 21 pontos por jogo e estão ajudando muito essa universidade. Só que é uma universidade que distribui muito ponto e tem uma rotação muito grande. Grande jogo isso é uma pra assistir. Poucos times têm uma rotação tão grande igual o Wichita State. E é até surpreendente, todos os jogadores têm alguma média de pontos na temporada, todos do elenco. Então esse aí é um grande jogo pra gente assistir, bora ficar de olho nesse jogo. Com certeza, pode completar, Sassi, se falar de Wichita State, você ia falar. Não, é só falar isso que o Ítalo disse sobre a rotação de Wichita State. É enorme mesmo, até surpreende muito, porque são cerca de 15 jogadores que participam do jogo.
Então é sempre trocando, a marcação é muito forte, por isso o Greg Marshall usa tantos jogadores, ele quer sempre o time dele ativo na marcação. E tem até um jogador que me surpreendeu muito em 2 jogos que eu já vi de Wichita State, que é o Austin Reeves, não é o Austin Rivers, que é um calouro. E ele lembra muito, não sei quando vocês virem o jogo de Wichita State, vocês vão reparar, lembra muito o Fred VanVleet. Então pode ser aquele recomeço de uma era. Um seguidor do Fred VanVleet. Ainda não achei nenhum loirinho ali pra substituir o Ron Baker. Mas o Austin Reeves é bem parecido com o estilo de jogo do Fred VanVleet. Mesmo sendo um calor, já tá tendo tempo de quadra interessante. E dificilmente a gente vê um jogador de Wichita State jogar mais de 30 minutos. É quase impossível jogar mais de 30 minutos. Mesmo um jogador mais o principal jogador da equipe, Marquis McDuff, como o Ítalo falou, ele é reserva, pra ter uma opinião, pra ter uma ideia. Ele é reserva do time, joga 22 minutos e depois volta pro banco. Então é um time que distribui muito bem a minutagem, muito bem os pontos. Quase sempre tem assistências, um índice de assistências pelo field goal de 70%. Isso é um número muito interessante. E nós falamos tanto de Vila Nova. Vila Nova é o time que tem o índice de maior de vitórias nos últimos 4 anos. O Wichita State é a segunda melhor. São cerca de 84 a 85% de aproveitamento nesses últimos 4 anos. Então é uma cultura vencedora que adquiriu com o Ron Baker, com o Fred VanVleet e que vai passando agora para os nossos jogadores. Com certeza. Bom, outro jogo também no sábado à tarde, né, às 7h30 da noite, Cincinnati e Butler, 2 times ranqueados. A gente lembra que Butler perdeu para Indiana State, né, no último jogo, então eles perderam a invencibilidade. Aquele meu post já se foi por água abaixo, então Butler agora tem 8 vitórias e 1 derrota. Sasso, Butler também está nesse estilo de Wichita State. Butler com vários jogadores na rotação, 14, aqui eu tô vendo também, quase nenhum chega a 30 minutos. O Kellan Martin, que é o principal jogador, tem 28 minutos, 17 pontos por jogo. Mas eu acredito que, mesmo Cincinnati estando abaixo no ranking de Butler, tem uma leve vantagem aí, por estar num run, né, por ter vencido alguns jogos. E eu acho que Troy Copane tem que jogar mais, Jacob Evans também chama a atenção. E o Gary Clark, né? Além de falar do Kyle Washington, que veio esse transfer e tá fazendo total diferença no time. Isso é verdade, mas eu não sei se Cincinnati seja favorita nesse jogo. Esse é um jogo que, se a gente for aqui apostar, eu não tenho a mínima ideia do que vai acontecer, porque Butler veio mordida dessa derrota. Cincinnati tem uma vantagem, principalmente física, na minha opinião, né? O time de Cincinnati é bem mais forte do que esse time de Butler. No quesito de massa muscular e força no garrafão. Vamos ver como é que a bola de fora de Butler vai se dar, porque o Tyler Lewis não jogou muito bem esse último partido contra a Indiana State e ele é bem importante para a armação dessa equipe de Butler. E Butler depende muito dele, do Kellan Martin, que tem jogado muito bem nos últimos jogos. E Cincinnati, como tu falou, Jacob Evans tem jogado mais ou menos, pode melhorar ainda. O Troy Copey bem abaixo do que pode jogar. E daí sim, a dupla de garrafão com o Gary Clark, melhor jogador defensivo da conferência na temporada passada, e o Kyle Washington, que pra mim é o principal jogador da equipe. Os dois muito bem nessa temporada. Vai ser um confronto duro e eu não sei em quem apostar. Interessante. Uma coisa que a gente pode chamar a atenção de Butler, depois de Cincinnati, no outro sábado, dia 17, eles enfrentam Indiana. Então, Butler com um calendário pesado, né? Porque já enfrentaram Arizona, já enfrentaram Vanderbilt, e aí depois eles já começam na Big East enfrentando St. John's, né? Que é bem tranquilo, mas Providence, Vila Nova, e aí segue todo o calendário da Big East. Ítalo, outro jogo que a gente vai destacar no sábado, Duke, né? Número 5 do ranking, enfrentando UNLV em Las Vegas, esse jogo, né? Las Vegas, Nevada. Bom, o que a gente pode falar, né? Jason Taylor voltou com tudo e Luke Kennard tá mais on fire impossível. O time de Duke não dispensa apresentações, é um baita time. Tem um dos melhores elencos de calouros de toda a NCAA, talvez só Kentucky, eu acho que
leva vantagem. Mas o Jason Tatum estreou, né? Jogou bem. Eu não assisti esse jogo. Vocês assistiram, vocês podem falar melhor dele. O que eu sei do Tatum do high school, que eu acompanhava muito, é que a defesa dele deixa muito a desejar. Muito mesmo. Então, isso aí era inclusive uma crítica que todos os scouts faziam. Então, os scouts faziam muitas críticas, que ele deixava muita marcação a desejar e sempre partia pro ataque para fazer pontos de contra-ataque, né? Então, ele já pensava em fazer o ponto e esquecia de defender. Isso era uma crítica geral. Até hoje tem um pouquinho. Eu não sei como é que ele tá hoje, que eu não vi o jogo. Mas... Gostei, cara. Eu gostei, tudo. Gostei da defesa dele. Até achei... Pelo que tu tá falando aí, me parece que ele evoluiu bastante. Porque... a tendência é evoluir, né? Porque jogar com... ele tá treinando no Coach K, né? Isso é verdade. Mas e o NLV... E o NLV é uma universidade ali da West Coast, né? West Coast, né? Isso. Sim. Isso, e tem jogado... Tem até uma boa sequência de 5 vitórias e 3 derrotas, mas perdeu jogos para TCU, perdeu para South Alabama e perdeu para Arizona State, que nos últimos jogos tomou várias pancadas, né? Então, não sei, eu acho que Duke vai passar o trator. Com certeza. Sasso, Xavier e Utah. Xavier precisando se reerguer depois das derrotas, né? Jogo no sábado à noite também, às 8h30 da noite, no horário de Brasília. O Xavier a gente já falou bastante aqui, né? Depois daquele jogo de Colorado. E enfrenta o Utah, que tem seu verdadeiro teste agora pra ver se vai conseguir vencer, né? Perdeu de Butler em casa, que foi o principal jogo de Utah nessa temporada até agora. Vamos ver se consegue bater uma equipe ranqueada como não fez com Butler, né? E depende muito de 2 jogadores, Lorenzo Bonan, armador da equipe, e Kyle Kuzma, que até tinha o Danny Ainge, né? General Manager do Boston Celtics, estava no jogo de Utah contra Butler pra ver o Kyle Kuzma jogar, né? Ele é um ala pivô muito atlético, um jogador que recebe a bola na boca do garrafão e parte com muita agilidade pra cesta, sempre buscando a cesta, cavando falta. É bem interessante o jogo dele e depende muito desses 2 jogadores, como eu falei, pra vencer Xavier nessa partida. Até porque 2 jogadores que agora eu não me recordo o nome, um é o David Collette e o outro realmente não me lembro, que é o David Collette ex-Utah State, da West Coast. Vão ainda estrear, são 2 transfers, vão estrear agora no meio de dezembro. Então o Utah vencendo esse jogo da Xavier e tendo esses 2 reforços, cresce muito, muito mesmo pra Pac-12, né? E Xavier se perder, crise. Alerta vermelho, já começa, tá igual o Syracuse, né? Já começa a ligar o alerta. Será que depois que perdeu de UConn, o de Bohai praticamente fez o caixão dele agora. Vai ficar complicado. Ítalo, o próximo jogo que a gente vai falar, né, foi desse time, UConn enfrentando Ohio State. Ohio State é um time gostoso de ver jogar, né, mas o que a gente pode esperar desse confronto de UConn e Ohio State? Depende de como o UConn vai jogar, né, pra saber se vai ser um grande jogo. Porque é uma universidade que não tem jogado tudo o que pode, a gente sabe que tem jogadores lá interessantes. Perdeu alguns por lesão, principalmente o calouro, o Walter Gilbert, né. E isso tem influenciado muito a universidade, perdeu jogos de maneira bem feia. O Ohio State é uma universidade que tá jogando bem, né? Tá com 7 vitórias, 2 derrotas. E uma curiosidade, o Ohio State tem 6 jogadores com mais de 10 pontos por jogo, né? Mas nenhum deles com mais de 15 pontos por jogo. Então é um time que distribui muito o jogo e todo mundo faz a sua parte, né, de pontuar. Bom, eu espero que seja um grande... Eu acho que vai ser um jogo bem equilibrado e eu acredito que o Ohio State leva um pouquinho de vantagem por estar mais confiante, né? Mas apesar de que o UConn vem com confiança depois de bater Syracuse. Muito bem. E lembrando que o Ohio State perdeu agora na prorrogação pra querida Florida Atlantic. Time bem forte, né? Time bem forte. Nossa senhora. Ítalo que conhece muito, né? Tem até aquela rivalidade com a nossa querida universidade de Texas San Antonio. Que universidade fantástica. Ítalo pira. Bom, Sasso. Nossa. Jogaço agora, hein? UCLA e Michigan. Eu acho que eu vou deixar pro Ítalo falar esse jogo aí, porque ele tá... Por dentro disso. Tá mais... Vendo a cara dele aqui no Skype, é a cara de quem tá querendo falar de Lonzo Ball. Mas eu vou te falar, Ítalo, pode falar desse jogo, mas eu vou falar um negócio que eu tô muito triste com a AP. Muito triste. UCLA não deveria ser número 2 nunca
nesse ranking. Eu vi o outro podcast que vocês dois fizeram juntos, que eu não participei. Eu vi você questionando isso aí. Sim. Eu também acredito que a AP exagerou. Eu sou o primeiro time que eu assisti de college basketball foi o jogo de UCLA, né? Foi um jogo até televisionado que o UCLA perdeu o jogo, eu não lembro contra quem foi. Então o UCLA tem uma simpatia muito grande por essa universidade, apesar de ser torcedor de Michigan State. E acredito o seguinte, a AP exagerou bastante colocando eles número 2. Eu acredito que eles tinham ficado no máximo em quinto, sexto ali, né? Por causa da conferência, do calendário deles mesmo, né? Foi que você falou. Bom, falando desse jogo aqui, o calendário em si não foi muito forte. Enfrentaram o Texas A&M, que é um time interessante. E ganharam de Kentucky, que é o número 1, beleza. Mas pra número 2, assim, de um salto gigante desse, realmente foi demais. Agora falando do jogo, UCLA e Michigan. Michigan perdeu. O jogo que eu assisti de Michigan foi contra o South Carolina, eles perderam feio. Depois ganharam o jogo seguinte. Então é difícil prever o que vai fazer, o que a Universidade de Michigan pode oferecer de desafio para o UCLA, mas pelo que o UCLA está jogando, acho difícil perderem esse jogo. E inclusive porque o jogo é na casa de UCLA, né, no Polo Pavilion, vai estar lotado, dizem que venderam todos os ingressos, coisa que não acontecia há muito tempo, então eu acho que a universidade está muito confiante, acho difícil o Michigan conseguir vencer esse jogo. Mas é college basketball, né, tudo pode acontecer. Mas é isso aí, eu acredito que Lonzo Ball e TJ Leaf devam jogar bem, porque o matchup de Michigan com o UCLA não é compatível para esses dois jogadores serem bem marcados. Com certeza. Leonardo Eu Sasson. concordo com isso, né? Só falando um pouquinho de UCLA e Michigan, né? Porque eu dei minha parte ao Ítalo. Claro. Mas Michigan perdeu pra South Carolina, como o Ítalo falou. Perdeu pra Virginia Tech. E ganhou só de 3 pontos do totalmente inconsistente time de Texas. Então tem que jogar muito bem, vai ter que fazer uma melhor partida da temporada pra vencer o UCLA. Eu acredito que o UCLA deva passar com até facilidade. E pra o UCLA perder vai ter que fazer o pior jogo da temporada. Não basta somente não fazer o seu melhor, né? O Alonso Ball vai ter que... Toda aquela mecânica dele que foi contestada, aquele follow-through, né? Conhece a história do follow-through? Você é técnico? Essa história mítica, né? Essa história do follow-through aí vai ter que ganhar todos os arremessos. O braço dele vai ter que cair pra não dar assistência, porque vai ser difícil. Muito bem. Leonardo Sasson, continue falando sobre New Mexico State e New Mexico Clássico. Vai ser jogaço. Pode falar. Com certeza. Isso aí vai ser um grande jogo. Não vou perder por nada. Meia-noite e meia no sábado ainda. Acho que eu vou estar em casa assistindo. Pra quem é fã de Pascal Siakam, os torcedores do Toronto Raptors que estão nos ouvindo, ele era jogador de New Mexico State, né? Ninguém falava dele no college basketball, ele foi escolha de primeira rodada, é titular da equipe de Toronto Raptors hoje, né? Por isso que é legal o college, jogador de universidades que a gente pouco fala, vão e na NBA se destacam. Mas sobre esse jogo, sempre tem, né, esse torneio, a gente tinha que ter um podcast só com ela pra ele falar só de New Mexico State versus New Mexico. Eu poderia falar 1 hora inteira só desse confronto. Como eu não sou ela, eu deixo a próxima vez pra ele falar. Mas só, especificamente, eu conheço bem mais o time de New Mexico do que New Mexico State. New Mexico tem 2 jogadores muito interessantes. O Tim Williams e o Elijah Brown. 2 jogadores gatilho, muito interessante, ambos. E New Mexico vem sofrendo muito com a inconsistência. Os 2 jogam muito bem, mas o resto do time não acompanha. Então, eu acredito que o favorito seja New Mexico, mas depende do grupo de apoio a esses dois jogadores para vencer New Mexico State. Muito bem. Ítalo, então depois desse jogo de New Mexico a gente vê uma partida BYU e Colorado, né? Colorado teve essa vitória sobre Xavier. Você acha que eles podem engrenar aí? E a gente fala um pouco, né, do brasileiro, né, Lucas Stewart. Se ele melhorasse a participação dele, seria bem mais interessante também. O Lucas Silvers é um calor ainda, né? O treinador de Colorado deu uma entrevista, faz um mês atrás mais ou menos. Eu li a entrevista, ele dizia que os calouros, ele não ia utilizar muitos calouros durante a temporada, principalmente o Silvers, porque ele achava que ainda não estava pronto tecnicamente para o college. Ele ainda tinha que se acostumar um pouco com alguns detalhes do jogo, da diferença do high school para o college, né? E ele ia dar alguns minutos, mas ele não esperava nada muito exuberante do calouro, né, do brasileiro. Então eu acredito que e tá acontecendo exatamente isso. O Lucas tem apenas 12 minutos de quadra, de média, 2 pontos por jogo, então
tá fazendo exatamente o que ele falou na entrevista. Então é isso aí. Agora, na segunda, terceira, quarta temporada dele, com certeza a gente vai ver muito mais dele em quadra, né? O time de Colorado como um todo tem jogado bem, tem perdido alguns jogos por questões de defensiva, né? Às vezes falha na defesa, enfrentou alguns times mais fortes como Notre Dame, né? Durante a temporada já. E destaque do time é o Derek White, né? Que tem 15 pontos por jogo, tem carregado o time nas costas durante alguns jogos. Também posso destacar o Xavier Johnson, né? Que tem 43% das bolas de 3 pontos, um gatilho de fora e tem 14 pontos de média. É um time interessante. Eu acho que BYU não passa por Colorado. Eu não assisti nenhum jogo de BYU, não conheço o time como um todo, como é o sistema de jogo deles. Eu não acho que BYU deva vencer esse jogo contra Colorado. Muito bem, Binghamton Young University, né? As siglas de BYU. Leonardo Sassi, passando para o domingo agora, dia 11/12, faltando exatamente 3 semanas para o Natal, né? 2 para o Natal e 3 para o Ano Novo. Kentucky enfrenta Hofstra. Eu acredito que Kentucky não vai ter dificuldades, certo? Hofstra dizer, nada a dizer. Hofstra, nenhuma dificuldade. Eu coloco uma margem de uns 40 pontos. Aí. Imagina se der upset. Não brinca, mais um não. Daí não tem podcast por uma semana. Eu vou fazer greve. Sucesso total. Fala do jogo de Florida State e Florida. Vai ser um jogaço, hein? Florida State e Florida. Agora sim, agora é jogaço. Bem, eu olhei Florida. Dwayne Bacon, gosto muito. Nós olhamos Florida contra Duke, né? Rodrigo, o Ítalo não chegou a ver. E foi um jogo bem interessante até. O placar não diz bem o que foi o jogo, porque Flórida no primeiro tempo foi muito bem. Nos últimos 2 minutos que Luke Kennard e Amaya Jefferson fizeram uma corrida e Duke abriu no primeiro tempo. Sim. Mas é um time bem organizado. Michael White, ex-treinador de Louisiana Tech, armando muito bem esse time. O que mais me impressionou foi o perímetro, né? Casey Hill, o Kevon Allen jogou muito também, né? Esse aí também jogou muito bem. Allen. E a Flórida depende muito desse perímetro da equipe. Quem eu achei que poderia jogar mais era o Devin Robinson, né? Um cara muito atlético. Ele lembra até o Brandon Ingram olhando assim de fora um pouco. Não no aspecto técnico, mas assim no aspecto físico. Bem parecido, bem magro, com uma envergadura muito grande. Então eu achei que ele poderia ter jogado mais contra Duke, né? Não jogou muito bem. E sobre Florida State, vem jogando muito bem mesmo sem o Jonathan Isaac, né, que teve problema de lesão nos últimos jogos, não jogou. Dwayne Bacon, Xavier Hatton-Mays, os 2 principais jogadores da equipe, mas tem o Michael Ojo. Eu acho que o Ítalo pegou ele no Fantasy, não sei se estou enganado. Foi. Peguei e tá na reserva, não joga não. E o Ítalo não tem confiança no Ojo, né, cara? Não, ele quer. Ele quer monstro. O cara é um monstro gigante, mas tem 65 anos. Só tem 20 e poucos. É um monstro. E Florida State agora podendo conseguir uma grande vitória. Seria interessante ir para os jogos conferenciais com uma vitória sobre Flórida. E Flórida fazia tempo que não tínhamos 2 equipes da SEC ranqueadas, né? Era só a Kentucky sozinho. E Flórida conseguiu. Provavelmente se perder esse jogo de Florida State, vai cair. Na segunda-feira a AP destruirá o coração dos torcedores dos Gators. Com certeza. Bom, Ítalo, North Carolina e Tennessee, domingo à noite, 8 da noite também. North Carolina vencerá sem maiores problemas, certo? Certo. Então tá bom. Certo que a Universidade de Tennessee, só pra fazer uma adendo aqui, a Universidade de Tennessee, toda vez que ela enfrenta um time ranqueado, ela perde. É incrível. Eu tava vendo aqui esses dias, o próprio time postou no Twitter isso, né? Acho que a pessoa que fica responsável pelo Twitter do time estava meio revoltado. Alguém hackeou. Ele estava meio revoltado, ele postou lá que é impressionante, ele colocou assim em inglês, né? Traduziu, ele colocou dizendo assim que é impressionante como a nossa universidade não consegue ganhar de nenhum time ranqueado. Já são 10 derrotas seguidas. Então, e nessa temporada já perderam para Wisconsin e para Oregon. E agora é North Carolina, é outra derrota certeira. Exatamente. Esse time de North Carolina tá jogando um basquete redondo. Sasso, vou te falar sobre um jogo aqui, Oregon e Alabama com um time bem interessante. Vou aproveitar já que a gente vai falar de Oregon, que é o número 24 no ranking. A gente teve uma pergunta no Twitter do Hugo Matheus, ele falando sobre se tem algum jogador de Oregon que pode estar no topo do draft de 2017. Fala um pouquinho de Oregon e Alabama e depois já fala desses
2 possíveis jogadores que podem estar de Oregon? Alabama eu vou deixar pro Ítalo, porque ele tem um jogador em Alabama que combina muito com a vida dele, né? Depois ele vai falar ali. Então... você já sabe, então... Mas sobre Oregon, já respondendo a pergunta do Hugo, né? Primeiro, muito obrigado pela pergunta. Dillon Brooks, né? Ele é o principal jogador da equipe e o que deve ser escolha de primeira rodada desse draft de 2017. É um ala pivô que tem muita habilidade para arremessar de fora, de meia distância, jogo de costas para cesta é bem interessante. Na defesa, ele carece de um pouco de mobilidade, de atleticismo, mas ele é um pouco gordinho, né? Isso aí você sabe que eu pego o pé dos gordinhos. Claro. Mas se der uma emagrecida, fica um pouco mais forte. Pode ser um jogador bem interessante já, ainda mais que ele é um junior, né? Uhum. Então tem mais um ano de college, provavelmente vai sair já nessa temporada. Tem ainda alguns outros jogadores que a gente pode ficar de olho. O Tyler Dorsey, que eu esperava um pouquinho mais nessa temporada, não tá indo muito bem, não tá tendo breakout year como a gente esperava. E o Chris Boucher, né, que já vem sendo um dos melhores jogadores defensivos do college desde a temporada passada. E nesse ano ele adicionou o arremesso de 3 pontos, né, o pivô que arremessa de 3 pontos. E ele corre a quadra inteira com uma facilidade gigantesca. O que falta pra ele é massa muscular, ele é muito fraco. Então é um pivô muito alto, mas muito fraco. Então quando ele enfrenta jogadores muito fortes, por exemplo, quando vai enfrentar um Kennedy Mix de North Carolina da vida, ele tem muita facilidade pra deslocar ele no garrafão. Então esses são os principais jogadores de Oregon, na minha opinião. E no futuro, porque não deve sair agora, porque é um calor, o Peyton Pritchard. Até o Ítalo pode falar um pouquinho dele. Ele é um armador que tem um bom arremesso do perímetro. E eu não esperava, e o Dan Altman também eu acho que não esperava, tá tendo tempo de quadra com até alguns jogos como titular, o Pritchard, nessa temporada. É, muito interessante. Bom, passando então para segunda-feira, Ítalo, dia 12 do 12. Faltou Alabama, velho. Oh, desculpa. Faltou Alabama. Eu tô guloso. Do mito que. Esse cara não fecha esses visuais, né, velho? O Sasso tá muito engraçadinho, viu? Ele é engraçadinho. Tu sabe por que eu tô engraçado, né, velho? Por quê? Ontem, né, velho? Verdade, falaremos daqui a pouco. Tá. Falaremos daqui a pouco. Eu guardei uma surpresa especial pra você, Leonardo. Ih, que isso, hein? Vamos lá, Ito. Fala do teu cara. Fala do meu menino Ki, Ito. Então, de Alabama, a gente pode destacar o mito, né? Aquele que a gente pode considerar como a chave do sucesso para Alabama, Braxton Key. Chave. Eu acho que o Sato deve estar fazendo essas brincadeiras aí, porque o nome dele é Key, né? Lógico, em português significa chave, né? Sim. E meu trabalho na vida secular é fazer chave de carro, de casa e tal. Então é isso aí. O cara é o doutrinador do time de Alabama por enquanto. Apesar de ser calouro, tem 10 pontos por jogo e tá jogando muito bem. Nos últimos jogos eu assisti jogos dele, né? E eu gostei muito do estilo de jogo desse Alan. Um Alan muito bom. Alabama não deve ter chance de vencer esse time de Oregon, não. Eu também acho que não. Ever Johnson tá esperando o ano que vem, né? Que vão chegar vários novos. Mas só tem uma curiosidade interessante de Alabama, né? Por nessa favor. temporada. Eles ganham um e perde um. Ganha um e perde um. Então, o último jogo deles eles perderam pra Texas. Então, será que eles vão ganhar de Oregon? Quem sabe? Vamos ver se teremos um upset, né? Leonardo Sass, Seton Hall e South Carolina na segunda-feira. South Carolina tá invicto ainda? Ainda está. Então vai perder a invencibilidade segunda. Seton Hall foi o meu palpite no post do Live College. Eu acho que vai perder porque tá sem Darius Thornton, né? Tá suspenso, como a gente já falou. E isso faz muita falta o Thornton nesse time de South Carolina. O PJ Dozier tá jogando muito bem. Mas eu acho que Seton Hall é bem mais organizada com essa saída momentânea do Darius Thornton. Seton Hall já venceu a Califórnia, teve dificuldades, mas venceu. E é um time que jogando em casa é bem forte. Acredito que deva vencer essa partida contra a South Carolina. Muito bem. South Carolina, vamos ver, né, como que eles vão se exportar. E PJ Dozier vai ter que chamar o jogo mesmo. Terça-feira, Ítalo, pra gente fechar, Vila Nova enfrentando Temple. Você acha que Temple consegue esse upset ou Vila Nova continua invicto? Bom, que Temple consegue upsets a gente sabe. Agora que ele vai conseguir esse upset eu duvido. Porque o time de Vila Nova, eu até falei num outro podcast há alguns dias que Vila Nova, dos times que eu vi jogar, é o que joga de maneira mais regular.
né? Não tem altos e baixos. Eles jogam da mesma maneira sempre. Às vezes com menos margem na pontuação, às vezes mais. Depende do time que eles jogam, né, contra. Ainda não enfrentaram nenhum grande time, assim, que a gente pode falar, esse vai tirar a invencibilidade de Vila Nova. Mas Vila Nova não deve perder pra tempo. Se isso acontecer, é um baita de um upset. E o CLA vai agradecer, né, que aí eles vão subir pra número 1, né. Aí Pita doido querendo dar número 1 pra eles mesmo. Com certeza, só falta. Não vou falar nada, não. Bom, a gente chega ao final, né, podcast mais longo. Só vou dar aqui, rapidinho, Rodrigão. Sim, senhor. Rapidinho, Rodrigo, só dar os resultados que já aconteceram de hoje aqui. Por favor. Tá tudo aberto. St. John's, né, que vem sendo bem irregular nessa temporada, ficou agora 50%. Vitória de 90-62 sobre Fordham. Ó. E o Ítalo, que gosta tanto de chamar Ponds, 26 pontos, 7 rebotes e 9 assistências. Beirou o triplo-duplo do Ítalo. E jogos que estão em andamento, Middle Tennessee, do Ítalo também, time da Conference USA, 40-25 em Vanderbilt. Faltando quase todo o segundo tempo. E no jogo clássico, entre Iowa e Iowa State, incrivelmente 34-23 para Iowa. Faltando 4,5 pro final do primeiro quarto. Vamos ver. Tudo isso, todos os resultados estarão no Twitter do Live College Brasil e de C-Basketball BR. Com certeza. Bom, Ítalo, antes da gente ir embora, quer dar os parabéns para o menino que chorou ontem e não conseguiu nem se andar, né? Parabéns primeiramente ao Grêmio, vamos dançar uma valsa. Eu prefiro dar parabéns pro Renato Gaúcho, que ganhou um título e tem uma filha maravilhosa, né? Com certeza. Carol Portaluppi. Com certeza. O Sasso teve a sorte de estar perto dela na arena do Grêmio. Sasso, nós vamos encerrar o podcast hoje com o hino do Grêmio. Mas, suas palavras finais sobre o título do seu time querido. Histórica, né, cara? Eu com 19 anos de idade, meu primeiro título. Eu não cheguei a ver 2001 porque eu era muito pequeno, né? Sim. Então... Vai demorar. Feliz da vida por isso. Quando você casar e tiver uns 40, cara, você vai ver de novo. Agora fica sussa, cara. Agora vem vários. Vai, tá bom. Inter está sendo rebaixado, então tá tudo voltando ao normal no Rio Grande do Sul. Então tá bom. O Rio Grande do Sul que o Douga vai acabar com toda a cerveja de Porto Alegre. Já tem um encontro marcado aqui em fevereiro, Ítalo. Não sei se tu já tá sabendo da notícia. Tô sabendo. Douglas, Leonardo Sasso e Rodrigo Lazzarini. E Neco, não pode esquecer de Neco, né? Guardem as cervejas. Enquanto isso, os nossos ouvintes já desligaram o podcast não entendendo nada. Né? Não, mas, bom, Ítalo, suas palavras finais também antes da gente encerrar, né? Bom, galera, grandes jogos, não temos nem como agradecer a NCAA por nos proporcionar tanta alegria num dias tão maravilhosos, né? E é isso aí, Rodrigão. Poupa a cerveja lá do Sasso, por favor, tá? Pode quando deixar. você for pra lá. Vou tomar uma coneco. Bom, muito obrigado, senhores. Leonardo Sasso, parabéns mais uma vez para o Grêmio. E pode tocar a música do Grêmio aí. Um abraço e tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, galera.